Queridos irmãos, abra a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, faremos a leitura do versículo 31 a 47. João 8, de 31 a 47, farei a leitura e os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como desestou, serei livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse Jesus: Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? A pergunta. E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, ele é o pai da mentira. Versículo 45. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Versículo 47, só até aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar? Eterno Deus e soberano Pai, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Está aqui, Deus, a porção da Tua palavra que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, alcance as nossas necessidades e que o Senhor seja glorificado através desta palavra, em nome de Jesus. Amém.
Esse capítulo 8, depois do versículo 21, ele vai tratar de um diálogo longo, um discurso de Jesus com os judeus. Na primeira parte, aquela que nós falamos a semana passada, no sermão passado, ele traz uma palavra dura para aqueles falsos judeus, aqueles homens que achavam que estavam no caminho certo. Jesus ali falava para aqueles homens que eles estavam exatamente no lugar errado. Nesse discurso entre os judeus, ele conclui no versículo 30, mostrando que algumas pessoas entenderam um pouquinho a palavra. Quando chega no versículo 30, ele vai dizer, dita essas coisas, muitos creram nele. Então, muitos creram, mas não foram todos. Alguns ficaram em dúvidas, alguns foram réprobos, reprovados por Deus, mas uns ouviram e entenderam o que Jesus estava falando. E agora Jesus se volta para esse grupo, mostrando que eles creram, eles entenderam, mas que o discurso ainda não havia acabado. Por quê? Porque eles, escuta aqui, apesar de crerem no Senhor, ele, Rogério, agora, eles tinham uma ideia de que era descendente de Abraão e de que não precisava de Deus. Uma visão totalmente errada desses homens. Eles achavam que sabia de alguma coisa. Pensa comigo. Eles achavam que entendia de alguma coisa. Pegando uma herança lá do Velho Testamento, pegando uma palavra mostrando o Deus de Israel através de Abraão, e agora esses homens acham que entende de alguma coisa. Não sei se vocês conhecem alguém que não sabe de nada e quer saber de alguma coisa. Alguém que não entende de nada e acha que sabe de tudo. Pois é, esses homens, eles não entenderam a linguagem espiritual, Gilberto. Eles não entenderam. Eles estavam ligados a uma questão de Abraão, filho de Abraão, mas eles não tinham nenhum testemunho, nem muito menos entendimento de quem era Deus, não é? Quem é Deus? Quem é Jesus? Precisamos ter esse entendimento. E quando ele chega nesse momento aqui, ele vai conversar com esses judeus que haviam crido nele. Agora você pode me perguntar, pastor, eles creram em Jesus, creram. E Jesus vai dizer palavras fortes, que parece que não são para aqueles que creem. Quando chama de mentiroso, quando chama que é filho do diabo, quando chama que vocês não entendendo nada. Perceba que pessoas que creram ainda eram muito mal informadas e querendo saber de todas as coisas. E no versículo 31, ele vai mostrar agora, vai confrontar e vai conversar com a sua Bíblia aberta, por favor, aqueles que creram. Alguém acreditou nessa mensagem. Então, olhe para aqui, se alguém acreditou nessa mensagem, precisa ser explicado. Jesus precisava dizer o que era a mensagem dele. Jesus precisava aprender para aquelas pessoas que tinham boa vontade, mas não tinham uma profundidade e não entendia, nada da história de Jesus Cristo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O primeiro ponto que ele traz é uma pergunta que deve ser feita para mim e para você. Nós somos discípulos de Jesus? Nós somos alunos? Nós aprendemos com ele? Nós ouvimos ele? Nós insistimos em permanecer nele? Primeira coisa que ele diz, vocês precisam ser um discípulo. Um discípulo é aquele que constantemente ouve a palavra de Deus. Um discípulo é aquele que constantemente ouve e aprende as palavras de Jesus.
Um discípulo é aquele que ouve constantemente, aprende constantemente e deixa que essa verdade penetre no seu coração. Um discípulo de Jesus é aquele que ouve, que aprende, que penetra e que obedece à palavra do Senhor. Primeiro ponto que ele trata: vocês precisam ser os meus discípulos. Vocês não são meus discípulos, vocês não me ouvem, vocês não querem aprender de mim, vocês não me obedecem, vocês não deixam que a palavra penetre no coração de vocês. Perceba que ele está falando com alguém que acreditou na palavra. Por isso que essa palavra ela deve ser pregada e deve ser aplicada para mim e para você nessa noite. Muitas vezes nós estamos ouvindo, nós estamos no culto, nós estamos na comunhão dos irmãos, mas nós não deixamos que essa palavra ela saia da superfície e ela penetre no nosso coração. A partir do momento que essa palavra ela penetra de uma forma profunda no nosso coração, a nossa vida vai ser diferente. Nós vamos deixar a nossa vida de egoísmo, a nossa vida de pecado, como ele vai falar aqui, a nossa vida totalmente desmantelada, e vamos sim mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Como é que eu sou um discípulo de Jesus e o meu comportamento não condiz com o do meu mestre? Como é que eu digo que sigo a Jesus, mas o meu comportamento é totalmente diferente daquilo que ele me ensinou? Aquilo que você aprendeu, aquilo que foi te ensinado, deve ser algo constante na tua vida, no teu trabalho, na tua igreja, na tua comunidade, na sua família, na sua rua, na faculdade, em qualquer lugar. Por quê? Não adianta querer apenas ser discípulo quando entra na igreja, quando recebe a palavra de Deus, quando passa aquela porta, você não se comporta, você não obedece e você desconstrói tudo que você construiu em sua vida, mesmo, pasme, crendo na palavra de Deus. Infelizmente, há muitos que professam ser discípulos de Cristo, mas não são verdadeiramente seus discípulos. Aliás, há uma capa, há uma falsa aparência em muitos que dizem que ser discípulo de Jesus. Não estou falando de vestimentas, não estou falando de ação exterior, estou falando de comportamento, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós éramos e o que nós somos hoje. E ele vai dizer, para isso, os discípulos têm que ter todos esses adjetivos, tem que ter tudo isso aqui, porque quem conhece a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A liberdade que nós precisamos, ela tem muitos segmentos, entre eles, essa liberdade é a liberdade do temor. Nós não vivemos no mundo de medo. Perceba que quando Adão, ele peca com Eva, ele está lá no jardim do Éden. A primeira coisa é quando Deus foi se apresentar no finalzinho da tarde para aquela prestação de contas, que é muito comum, a Bíblia diz que Adão teve medo e se escondeu. Por que ele teve medo, Nel? Porque ele sabia do que ele tinha feito. Porque nós temos medo, porque nós sabemos do pecado que cometemos, porque nós somos medrosos em determinados momentos, porque nós transgredimos a lei de Deus, porque nós fugimos dos seus mandamentos, e ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado pelo meu Pai. Perceba que há uma mão de ida e uma de volta. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem, ele é liberto do temor. Ele não vive no mundo tenebroso, não é? Ele não vive com aquele medo, até mesmo de pecar. Eu estou com medo de pecar. Você não precisa ser tão egoísta, né? Tão autossuficiente, também não tão automedroso no sentido de pecar. Seja prudente, veja o perigo e diga, Deus, sustente a minha vida, porque eu corro realmente o risco de fazer aquilo que eu não quero.
O verdadeiro discípulo é aquele que já foi liberto, ele é liberto do temor, ele é liberto do eu. O eu é uma das coisas que o cristão e o discípulo precisa se libertar, o eu, porque comigo é assim, a minha vida é desse jeito, eu não guardo papa na língua, eu faço isso, você não manda em você. Paulo disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando a verdade penetra no coração do discípulo, aí sai todos os seus argumentos, sai tudo aquilo que você acha que sabe fazer, e a verdade de Deus penetra no teu coração e no meu coração, e nós somos diferentes. Nós não agimos de conformidade com o nosso eu, não é o nosso eu que prevalece, mas sim a vontade do Senhor. E o verdadeiro discípulo, ele é liberto dos desejos inveterados do pecado. Porque desejo nós temos, vontade de pecado nós temos, é claro, é evidente. Nós sim temos aquela vontade, algumas vezes, de transgredir, de pecar, de olhar para onde não deve, de fazer aquilo que é contra a palavra de Deus, algumas atitudes, e isso acontece normalmente, vamos lá. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos sim ser atacados por esses desejos malignos, esses desejos pecaminosos. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ele vos libertará. E a Bíblia não está dizendo, Gustavo, que você vai deixar de ser pecador. A Bíblia não está dizendo que você agora vai entrar num grau de santidade. Apenas você vai ser liberto aquilo que você era antes, aqueles desejos desenfreados, a concupiscências, como diz a palavra de Deus. Eles seguem o diálogo, não entendem o que Jesus está falando, porque, Raquel, se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ficar na superfície sem entender a verdade de Deus. Jesus fala de uma coisa, a gente está entendendo outra. Jesus fala de uma coisa, nós estamos totalmente perdidos. Esses homens disseram assim: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravo de alguém. Olha que petulância. Como dizes tu, falando para Jesus, sereis livres? Gente, uma das coisas que eu e você precisa colocar bem na mente, escute isso aqui, sabe o que é? É quem nós éramos, é onde nós andávamos. Nós somos descendentes de Abraão, e não somos escravos de ninguém. Vocês esqueceram que vocês foram escravos durante 400 anos lá no Egito. Vocês esqueceram que vocês foram escravos durante 70 anos lá na Babilônia. Vocês esqueceram que vocês foram escravos no Império Médio-Persa e na Síria por muito tempo. Vocês estão esquecidos que vocês são escravos sob o domínio romano. Da atualidade do que eles estavam vivendo. É muita petulância, muito orgulho de dizer, nós não somos, nunca fomos escravos de ninguém. Nós éramos escravos. Eu e você éramos escravos, fazendo a vontade da carne, do mundo e do diabo. Essa era a condição minha e sua. E é a condição de todos aqueles que ainda não foram alcançados por Deus. Aqueles que não foram alcançados por Deus, essa é a situação de cada um. Então, é muita arrogância dizer, nós não fomos escravos de ninguém. Olha para o teu passado, olha quem tu era, olha quem vocês serviam. Isso é exatamente o que ele quer dizer com essa questão de escravos. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então veja só, vocês são sim escravos. Nós devemos ser diferente do que nós éramos no passado. Olhe para mim, não olhe para isso, pelo amor de Deus. Olhe para mim. Sabe por quê? Porque quando nós éramos escravos, nós tínhamos prazer naquilo que nós fazíamos. Vocês concordam comigo? Veja só. Quando nós servíamos aos desejos da nossa carne, do diabo e do mundo,
nós tínhamos prazer de contar, Madalena, as nossas feituras. O homem tinha prazer de dizer: ontem eu rolei, eu fiz, eu pintei, eu bordei. Ontem à noite foi demais, eu fui para a festa, fiz isso e fiz. Eles se gabam pelo que fez. Nós éramos assim ou não? A gente achava bonito todos aqueles feitos. Aquilo que nós fazíamos contava como se fosse um troféu, não é? Hoje, lamentavelmente, tem mulheres que dizem assim: o adolescente, ontem eu fiquei com 2, não é? Ontem eu beijei mais de 10 homens numa noite. Eu fiz isso durante a festa. É como se fosse um troféu. Mas isso é normal na vida de muitos que não têm o conhecimento de Deus. E nós devemos repudiar. Nunca vai partir da nossa boca essa ideia de que foi legal a noite, de que foi isso que nós vivemos. Aliás, nós devemos chorar pelo que nós fizemos de errado. Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Quando Jesus disse essas palavras, está mostrando os que choram pelos pecados e o que chora pelos pecados dos outros. Você chora pelos seus pecados, você chora pelo pecado da humanidade, por aquelas pessoas que estão também entregues à vida de pecado. Vocês entenderam que é muito fácil dizer que não foi escravo de ninguém, dizer que vivia toda essa vida, mas foram esses homens que fizeram toda essa afirmação com Jesus. Nós não somos escravos do pecado. Por quê? Eles se gabavam de quê? De que eram filhos de Abraão, e eram sim, era herdeiro de Abraão, né? Não tem nada de mentiroso aqui. O que acontece é que esse privilégio, ele não é transmitido por herança, não tem aquela história de hereditariedade, não é aquela história de que filho de peixe, peixinho é. Cada um vai responder por si, cada um é culpado do seu pecado. Não adianta querer dizer que é filho de fulano, que nasceu no evangelho, que conhece muito bem a igreja, que já foi para tantos lugares. Não importa, porque a salvação, ela é individual e intransferível. Você não vai apontar no juízo final a vida da minha esposa, a vida do meu marido, a vida de fulano. Você vai dar conta de você. Nós iremos prestar conta diante do tribunal de Deus, frente a frente com o Senhor, e lá não cabe nenhum argumento, e lá não cabe nenhuma desculpa. O que cabe é a gente dizer assim: Senhor, eu me rendo diante de Ti e tenha misericórdia da minha vida. Nosso título não é obtido exclusivamente pela compra, não nossa, mas por Jesus Cristo. Você pode ter nascido no lar cristão, pode ter feito o que você fez, profissão de fé, batizado, mas se não se converter, como Nicodemos disse, Jesus disse: se você não se converter, você não vai ver o reino dos céus. É palavra dura, mas é palavra verdadeira. No versículo 34, o discurso continua, a conversa é muito bonita. E vai avançando, Irene, vai avançando. Jesus disse assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esse é o estilo de vida de vocês. Ele não está dizendo, Rogério, que eles são apenas pecadores, porque pecadores, eu e você, pecadores nós somos. Agora, nós não devemos ser escravos desse pecado. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos, sim, muitas vezes tentados. Quantas vezes no dia nós não somos tentados a pecar? Quantas vezes a nossa carne treme, estremece, a gente fica já querendo abraçar o pecado, mas tem algo dentro de nós, não é? Que está ali, dizendo: olha, está errado. E quantas vezes pegamos o celular,
E começa a navegar, de repente vem aquela foto, vem aquela imagem, de repente vem aquela filmagem que começa a brilhar nos nossos olhos. Ou só acontece com o pastor essas coisas? Todos nós somos atacados pelas redes sociais e o diabo se encarrega de mostrar, e quando você vê, você tem que ter a peneira, você tem que ter a prudência. Nós temos que ter, sabe o que, Raquel? É o nosso coração, Deus me ajude, que isso não faz parte da minha vida, mas fomos desejosos, sim. Fomos convidados, sim, queríamos, sim, mas o Espírito Santo intercede por nós, o Espírito Santo coloca no nosso coração, ei, não faz não, está errado, mas a tua mulher não está vendo, mas eu estou vendo, o teu marido não está vendo, mas eu estou vendo, os teus pais não estão vendo, mas eu estou vendo, é isso aí que nós precisamos todos os dias, e isso deve alegrar o nosso coração. Há muitas coisas que ninguém vê. Há muitas coisas que ninguém percebe. Mas aqui dentro, ninguém penetra. Ninguém de vocês sabe o que eu pensei hoje. Ninguém de vocês sabe o que passou aqui no meu coração, nem eu sei do coração de vocês. Agora Jesus sabe tudo que nós pensamos. Jesus sabe todos os desejos, Fernanda, que floraram dentro do nosso coração. Sabe o que é que nós precisamos? Todos os dias, fazer uma análise, fazer uma triagem, dizer, meu Deus, isso não é padrão de vida, eu sou servo teu, eu sou filho teu, eu preciso ter a mente de Cristo, eu preciso entender que eu sou templo do Espírito Santo. E isso tem sido uma guerra constante na vida de cada cristão, porque é o pecado que está impregnado, agarrado, né? Ele faz parte da natureza do homem. Ele vai dizer agora, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim. Você é escravo ou filho? O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim. Para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Um escravo pode gozar dos privilégios da casa do seu senhor por pouco tempo, mas nunca para sempre. Ele pode ser dispensado ou vendido a qualquer momento. Os verdadeiros filhos de Abraão continuarão em sua casa e gozarão permanente dos seus privilégios. Perceba que nós não somos esses escravos, nós somos filhos. O escravo trabalha naquela casa, o filho mora lá. Sabe qual é a ideia? Nós moramos, nós permanecemos, nós fazemos parte da família. Nós não somos esses escravos que trabalhamos, nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos enxertados na família de Deus. Nós somos comprados com precioso sangue. Deus nos colocou em sua casa. Nós fazemos parte dessa família. Não estamos ali somente passando um tempo, nós sim desfrutamos da comunhão da casa, do pai, dos irmãos. Ele mostra a diferença de que o escravo, ele não fica sempre na casa. O escravo vai embora. O escravo tem seus dias contados. Os filhos não. Nós não somos escravos. Nós não somos bastardos, como a palavra diz. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Não é? Jesus, ele fala em sua palavra essa virtude dos seus filhos, de nós que pertencemos à sua família. Como esses homens precisavam entender que não é dizer da boca para fora que é, que quer, que frequenta, que vai, que consegue alguma coisa. Não adianta.
Desculpe usar essa expressão, pode vir todos os dias para a igreja, pode ouvir a palavra todos os dias, mas se não for tocado pelo Espírito Santo, você vai continuar sendo escravo, não vai desfrutar das benesses da casa do Pai. Somente o filho goza da liberdade. Os servos não são herança, são apenas temporários. E não terão sua pontuação, mas os filhos ficam para sempre. Ele diz, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é livre? Que liberdade é essa, Nel? Que liberdade é essa que Deus dá? Vocês são livres. Só não somos livres para pecar, guarde isso. Nós somos livres. Nós temos recebido essa liberdade de Deus, não para fazer o que nós queremos. Nós somos livres para fazer exatamente o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Nós somos livres para testemunhar. Essa liberdade que nós temos, vocês não são livres para fazer o que querem. E há muitos que dizem assim, a vida é minha. Eu sei o que eu quero. Eu sou livre, irmão Antônio. Eu faço da minha vida o que eu quero. Há pessoas que usam a própria palavra para usar de uma liberdade falsa. Há pessoas que usam versículos isolados que venham beneficiar aquilo que ele quer fazer. A Bíblia, tem coisa que a Bíblia não condena, mas você pode sim cair no pecado. Tem coisas que vocês, mas não é pecado, eu sei que não é pecado, mas só a tua inclinação já pode te levar para o pecado. Cuidado, que nós estamos estudando hoje na escola dominical, não é? Cuidado, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que não é pecado, mas abre o seu olho, que você pode sim cair no pecado, principalmente no pecado do orgulho, quando não se quer parar para ouvir a palavra de Deus. Versículo 37. Bem sei que sois descendente de Abraão. Tem nada de errado. Jesus não está dizendo que é mentira. Contudo, procurai-me matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A vida desses homens era perseguir Jesus. Você vai ver que nesse capítulo 8, vai mostrar que eles tentaram matar Jesus. Ele disse, eu sou um filho, meu pai está no céu. Eles não queriam ter a Jesus como a identidade do filho. Os judeus estavam somente achando que era filho de Deus e descendente de Abraão. Jesus não valia nada. Que discurso duro, que discurso demorado e que discurso difícil de ser entendido, porque a palavra, muitas vezes, ela é difícil de ser entendida por causa do nosso orgulho. E ele diz aqui nessas palavras, vocês queriam me matar, vocês são descendentes de Abraão, porque a minha palavra não está em vós, minha palavra não encanta vocês, vocês não têm inclinação para ela, vocês não têm prazer nela, porque a partir do momento que nós afirmamos com a nossa boca que nós cremos no Senhor, que somos discípulos de Jesus, a partir do momento que nós inculcamos a verdade de Deus no nosso coração, não tem como caminhar diferente, não tem como caminhar segundo os desejos da nossa carne. Não tem essa história que eu acho que vai por aqui, que eu acho que vai dar certo, não porque a Bíblia me dá margem para isso. Meus irmãos, não devemos partir desse princípio. O que é errado, o que é certo. Sabe por quê? Você não tem minha palavra. Porque quando nós temos a palavra de Deus, quando nós temos os ensinamentos de Deus, nós agimos diferente, nós fazemos diferente, nós não somos imitadores daquilo que nós éramos no passado. A palavra de Cristo deve ter um lugar em nós, um lugar mais no nosso interior. Como homem que está em casa, não estrangeiro que é viajante.
No versículo 38 ele vai dizer: eu falo das coisas que eu vi junto ao Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Aquilo que eu vi em meu Pai, eu estou fazendo. Vocês estão fazendo o que vocês viram no Pai de vocês? Há um contraste entre o meu Pai e o teu Pai. Eles não entendiam que Jesus, ele estava ali como filho de Deus. Então, fazeis o que viste em vosso Pai. O verdadeiro descendente de Abraão deveria fazer como Abraão. Como é que você diz que é descendente e não faz o que ele faz, ou o que ele fez? Como é que você diz que é servo de Deus, filho de Deus, e o teu comportamento é uma vergonha, é uma negação? É isso que ele quer dizer para nós. No versículo 39, ele vai dizer assim: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. Em outras palavras, não vem inventar outra história, não. Gente, Jesus, ele vem cumprir uma missão aqui na terra. Ele vem cumprir a sua missão. Ele passa 3 anos e alguns meses pregando a palavra de salvação, alcançando pessoas doentes, leprosas, não é? Homens inveterados. E foi rejeitado. Entre muitos, não é? Esses judeus rejeitaram. Alguns creram, como nós estamos vendo aqui. Mas é interessante como eu fico pensando, eu estudando isso aqui, eu pensando, meu Deus, quanto amor de um pai, Samuel, de insistir: ei, vem conversar comigo, eu quero te contar uma verdade, você não é filho de Abraão, vem para aqui. Um amor tão grande. Perceba que o diálogo aqui é um diálogo de conciliação. Escute isso aqui. O diálogo aqui, Jonatas, é de conciliação. Rapaz, está errado. Rapaz, teu pai não é esse. Rapaz, já o caldo vai engrossar. Aí você vai dizer, meu Deus, que palavra dura. Mas é porque Jesus, ele dá essa oportunidade, essas pessoas tiveram essa oportunidade, e muitos têm oportunidade, e aqui a gente chama de um Deus que é longânimo, não é? É o nariz longo, é a longanimidade de Deus. Guilherme, ele ensina, ele mostra, ele insiste, mas tem uma hora que tem que ser quebrantado. Tem uma hora que a gente tem que levar uma rasteira, porque nós estamos com o nariz muito empinado. Nós estamos, Dona Rita, muito focado naquilo que nós achamos que é certo. Abra mão do que você tem, do que você é, do que você acha. E diga como Paulo, eu não sei de nada, eu nem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu sou filho de Abraão. Jesus disse, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não é a descendência que convertia eles, mas a qualidade moral, a lealdade, a vida espiritual. Não adianta trocar de roupa, tomar banho e não mudar os pensamentos. É isso aí. Não adianta ficar tudo bonitinho e a mente suja. Não adianta querer dar uma sapiscada, né, que chama, e achar que está tudo impecável, onde Jesus chama de sepulcros caiados. Foi isso que ele chamou. Vocês são sepulcros caiados. Bonito, tudo pintado, dentro só tem ossos, só tem defunto. E é isso que ele mostra para essa humanidade.
Os filhos de Abraão têm que praticar as obras de Abraão. Você não tem nada a ver com Abraão. Aí no versículo 40, o discurso ele vai assim, ó, ele vai estreitando. Porque Jesus ele é longânimo. Ele, Ricardo, ele olha para você, dá um ensinamento, insiste, vem para cá. Sempre há um diálogo. Lá no Jardim do Éden, Adão, o que aconteceu? Primeiro conversar. Dentro do diálogo. Aí vem o quê? As nossas tendências, o que nós queremos. Quando uma pessoa não quer dialogar sobre a sua vida pecaminosa, esqueça, só Deus para quebrar o coração. Quando chega no versículo 41, 40, ele diz, vocês procuram matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Não foi assim não, Abraão, pelo contrário, se vocês fossem imitar Abraão, a história seria outra. Aí no versículo 41, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha que coisa interessante. Alguns judeus achavam e diziam que Jesus era bastardo porque era filho só de Maria, né, no sentido que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Havia esse entendimento, alguns teólogos defendem. É como se ele dissesse assim, nós não somos igual ao Senhor não, nós não somos bastardos. Nós temos sim identidade. Nós não somos bastardos. Não é? Temos um pai que é Deus. Ele disse, olhe que nós não somos, temos um pai que é Deus. Como era difícil para esse homem verem em Jesus Deus. Aquele que vai a Deus tem que passar pelo Pai. Essa doutrina, desculpe, tão simples, eles não entendiam. Não adianta querer ir direto a Deus sem passar por Jesus. Jesus disse que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, vem por mim. Então não tem outro caminho. Não adianta querer esticar caminho, nem procurar outro caminho, porque o caminho é Jesus Cristo para chegar até Deus. Versículo 42. Se Deus fosse de fato o vosso Pai, eu fico pensando assim, meu Deus, quanta insistência e amor de Deus para falar para essas pessoas e para falar para você e para mim nessa noite. Insistindo, presbítero Rony, vocês precisam aprender, abra os olhos, abra o seu entendimento, abra o seu coração. Se Deus fosse de fato o vosso Pai, começa a engrossar, certamente minha vez de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Gente, vocês não estão entendendo que eu vim para uma missão, o Pai me mandou aqui na terra, vocês querem o quê? Mas como era difícil para eles entender o plano de Deus através de Jesus Cristo. Pastor, o que é que tem a ver isso? Tem, que muitos não entendem o plano de Deus através de Jesus Cristo e quer buscar em outros meios salvação a não ser Jesus Cristo. Pois não vim de mim mesmo, isso não foi uma decisão minha, isso foi o decreto de Deus que me enviou. E diga-se de passagem, para você, para o teu bem, para nós. E 1 João diz assim, todo aquele que crê em Jesus é o Cristo e é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Não dá para separar. Versículo 43, caminhando para o final. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não é verdade? O judeu já tinha dado indicações constantes de cegueira espiritual.
foi algo muito corriqueiro de falar palavras que realmente eram cegueira espiritual. Ele disse: onde está teu pai? 8:19. Será que ele vai matar, suicidar? 8:22. Quem és tu? Lembra que eu preguei a semana passada? 8:25. Como é que dizes, vocês serão livres? 8:33. E como vocês estão questionando? Olhe para aqui. Nós precisamos dobrar a nossa cabeça, baixar a nossa cabeça. Jesus, se eu não entendo, me faz entender as tuas palavras. Não queira trazer argumentos para se apoiar em algo que você não sabe. Já foi provado que é uma cegueira espiritual desses homens, e Jesus insistindo. E ele vai agora fechar. Já vocês estão conversando demais. Quem é o pai de vocês? Já vou dizer quem é o pai de vocês. Ele não disse no começo, eu tinha dito no começo. Vocês são filhos, sabe de quem? Do diabo, rapaz. Jesus começou a discorrer, começou a preparar o terreno. Por quê, né? Porque há uma palavra sempre, eu diria, de reconciliação, Débora, de que Deus está chamando, você que me acompanha, eu e dizendo, venha, vamos aprender, abra os seus ouvidos, entendam. Jesus, ele é insistente. Eu acho linda essa longanimidade de Deus. Nós não temos essa paciência. Aliás, nós temos um pavio curto. Homem, tu não quer nada não, vai-te embora, desaparece. Tu não quer nada na igreja não, vai-te embora. Nós agimos assim. Joga logo fora. Deus, ele é longano. Acaba está lá, brincando com a vida, não é? E a corda está solta. Aí de repente a corda faz assim. Graças a Deus que ele puxa a corda minha e sua e não deixa nós seguirmos os nossos comportamentos, os nossos ensinamentos. Agora, ele está falando para os que creram. É isso que me deixa preocupado, que ele fala para quem crê. Não é propriamente, apesar que são cegos, né? Mas tem uma certa crença, certamente alguém for alcançado. Ele agora vai dizer que em todas as palavras, é o ponto-chave desse capítulo. Pai, tu quer saber de uma verdade? Sabe de quem tu é filho? Sabe? Vocês sabem que vocês são filho? Vocês são filho do diabo. Ele é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Sabe quem é ele? Homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Onde é que nós vimos isso? Na queda do homem. Quem estava lá era o pai da mentira, jogando uma mentira em forma de casca de banana, que o casal tranquilamente absorve a mentira e agora cai naquele engodo. Ele mentiu. O Senhor está dizendo, ele é um mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Vocês estão seguindo os mesmos padrões desse que é mentiroso. Perceba que palavra forte ele diz aqui. Vocês são de seu pai, o diabo. Esses homens, eles estão fazendo por onde seguir. Ele foi homicida, literalmente, assassino de homens. Assassinou no princípio, matou o desejo, matou o ser humano lá atrás. Está lá escrito que a serpente, né, mais sagaz, Apocalipse vai dizer que era o diabo. Paulo vai dizer que era o diabo. Então, eles não se firmam na verdade, porque ele usa a mentira. Ele agora absorve a mentira. Querido, nós precisamos entender que a verdade é a palavra. O que sai da palavra não pode ser verdade, é o que Deus disse em sua palavra. E para ele concluir, nos versículos 45, 46, porque eu vos digo, a verdade não me credes,
Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão me credes? E ele conclui dizendo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não deis ouvidos, por isso não me dais ouvidos, porque não sou de Deus. Sabe o que está acontecendo? Vocês não estão me ouvindo, porque vocês não são de Deus. E parece que o discurso chega praticamente numa conclusão, vocês não vão aprender. Vocês são irredutíveis. Vocês são presunçosos. Vocês precisam ser quebrantados. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.